E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês de Sete Além ou outra dimensão, né? Então vamos ao relato de agora, que é este. Era um cemitério? Era Sete Além? Não se sabe ainda, hein? Mas vamos lá. Olá, Ana e pessoal do Assombrado. Eu me chamo Fulano e descobri o canal Assombrado recentemente. Achei vocês depois de ouvir algo que até hoje me intriga e me gera arrepios. Deixa eu só ver se tá tudo ok. O volume da música tá ok? Tá bom assim? Acho que tá, né? Eu tenho medo de ficar muito alto, mas esse fone me engana. Às vezes eu acho que tá muito alto e aí não tá, às vezes acho que tá muito baixo, às vezes não aparece som nenhum, às vezes o som fica muito alto e eu acho que tá ok. Enfim, espero que esteja bem. Então, achei o canal de vocês depois de eu viver algo que até hoje me intriga e me gera arrepios. Eu sou capixaba e atuo como enfermeiro há cerca de 4 anos num hospital referência em oncologia aqui no meu estado. Trabalho no setor de quimioterapia. Eu sou plantonista 12 por 60, ou seja, trabalho 12 horas e folgo 60 horas. Ana, não é novidade de que profissionais da área da saúde criem vínculos com os seus pacientes, e comigo não é diferente. Em um dos meus plantões, eu conheci um senhor, que aqui vou chamar de José. Seu José tinha 71 anos e procurou o nosso serviço ao ser diagnosticado com câncer de próstata. Seu José era um senhor alto, forte, aquele típico bigode comumente usado pelos mais velhos, cabelo penteado para trás. Morava numa cidadezinha no interior do estado, de onde saía ainda com escuro para conseguir chegar no hospital a tempo. Então, Ana, quando o paciente vai fazer a quimioterapia, a primeira quimioterapia, fica por conta do enfermeiro reforçar algumas recomendações, como, por exemplo, explicar que o paciente pode e não pode. Como, por exemplo, explicar o que o paciente pode e não pode ao iniciar o tratamento. Sendo assim, eu então abordei o seu José e logo me chamou a atenção a sua sinceridade e espontaneidade. Quando falei que ele deveria evitar contatos com animais devido à queda da imunidade que o tratamento ia gerar, em seu organismo, ele simplesmente virou e me disse que jamais abriria mão dos seus bichos. Porcos, vacas, galinhas e patos, além daqueles de estimação, um cachorro e 5 passarinhos. Eu achei graça na sua sinceridade. Dentre as orientações que eu dava ao seu José, eu disse também para que ele ingerisse bastante água, pois a quimioterapia iria fragilizar as suas veias e com isso poderia se tornar difícil puncionar um acesso venoso periférico para administrar a droga em cada sessão de quimioterapia. Mas o velho me disse que não gostava de beber água, pois achava algo muito sem graça. Mas que se uma boa cachaçinha hidratasse as veias, ele ia fazer questão de manter as veias hidratadas. Seu José era aquela pessoa que perdia o amigo, mas não perdia a piada. Além disso, era teimoso, o que de início me deixou bem preocupado em ter em minha frente um paciente que ia ter dificuldade quanto à adesão ao tratamento terapêutico. Enfim, com o início do tratamento, estabeleceu-se uma relação de intimidade e amizade entre eu, seu José e a sua família. Sabe, Ana, eu gostava muito do jeito descontraído do seu José levar a vida. Ele era um senhor turrão, porém muito alegre e sábio também. Em cada sessão de quimioterapia, o seu José e a sua família faziam questão de trazer alguma coisa para mim. Frutas, legumes, doces e um dia até uma galinha viva. Passaram-se os meses e quando o tratamento do seu José ia entrar na 8ª sessão de químio, recebo uma ligação no início da noite de uma quarta-feira. Era sua filha dizendo que seu José havia falecido. Uma queda havia quebrado seu fêmur
e durante a internação ele havia apresentado um quadro de sepse e não resistiu. Eu fiquei imensamente chateado. Semanas e semanas de quimioterapia e rádio para no final uma queda cessar a vida do seu José. Ana, eu esbarro todos os dias com pacientes que movem céus e terra para lutarem contra o câncer. Seu José morava no interior, cerca de umas 2h30 da capital Vitória. Eu lembro que me contava que saía de casa às 3h30 da manhã, pegava um ônibus da prefeitura ainda com escuro para chegar no hospital a tempo de fazer a quimioterapia. Enquanto isso, alguns dos seus filhos cuidavam dos animais, das plantações e dos negócios da família. Muito triste com a notícia, decidi pegar o endereço da casa e também do cemitério em que o seu José iria ser enterrado. Eu estaria de folga no dia seguinte e fazia questão de ir no velório. A filha do seu José me informou que o corpo iria ser velado em casa durante a noite e toda a madrugada, e que no dia seguinte o enterro iria acontecer às 11h. Aqui é muito comum que algumas pessoas, principalmente as mais velhas, velem o corpo de um ente querido em sua própria casa. Bom, Ana, é agora que a parte sobrenatural começa. Na quinta-feira, eu saí então em rumo à cidadezinha do interior. Era um lindo dia de sol e eu imaginei que o seu José deveria estar agora no outro plano, cheio de piadas e exigências. Saí de casa às 6h30 da manhã. Fixei o celular no vidro do carro e utilizei o mesmo como GPS. No meio da estrada, peguei um trânsito horrível. A viagem durou cerca de 1h30 a mais que o previsto. Era por volta das 10h da manhã quando eu chegava na cidadezinha que o seu José morava. Cidadezinha pacata, de clima agradável, diferente do calor infernal que fazia em Vitória. Ana, aqui no estado nós temos umas cidadezinhas bem bonitas e charmosas. São cidades serranas, com muitas influências pomeranas, italianas e alemãs. São muito frequentadas durante o inverno e possuem uma gastronomia maravilhosa. A cidade do seu José era uma dessas. Eu me desloquei em direção ao endereço do cemitério e sem dificuldade o encontrei. Eu optei em ir apenas no cemitério porque a casa em que morava o seu José era ainda mais no interior da cidade, enquanto o cemitério se encontrava no centro. O cemitério ficava numa rua cercada de mato e sem nenhuma casa. Chegando lá, percebi que o cemitério só possuía uma única entrada e que pela mesma não dava para passar carros. Eu então decidi descer do meu carro e ao sair percebi que o tempo estava nublado, chuviscava e estava frio. Eu não me surpreendi, pois se tratava de uma cidade mais alta que o nível do mar. Então pensei que seria normal que o tempo tivesse assim, pensei eu. A entrada do cemitério era bem feia. O portão era um portão de ferro, estava tudo enferrujado e aberto. Era um portão estreito, no meio de um muro com bastante lodo e bem descascado. Ao adentrar o cemitério, senti logo um calafrio na espinha. Eu particularmente amo cemitérios. Acho um lugar bonito e que me transmite paz. Pode parecer loucura, mas caminhar dentro de um cemitério é algo agradável para mim. Eu te entendo, colega. Gosto de olhar as lápides, de ver as fotos daquelas pessoas que estão ali enterradas. Gosto de olhar a data de nascimento e de óbito daquela pessoa ali enterrada e assim descobrir com quantos anos foi que ela deixou essa terra. Eu fico imaginando o porquê dela ter partido, qual era a sua profissão, seus gostos. Enfim, Ana, o cemitério para mim não é lugar assombrado e assustador. Eu te entendo. Porém, aquele cemitério me gerou uma sensação estranha assim que eu entrei nele. Era como se o ar do ambiente fosse pesado. Ignorando o fato de me sentir imediatamente estranho ao entrar naquele lugar, eu decidi procurar alguém que pudesse me dar alguma informação a respeito do sepultamento do seu José. Deveria ter algum coveiro ali que poderia me ajudar. Nos meus primeiros passos que dei ali, algo me chamou a atenção. Notei que os túmulos eram numerados
e todos esses números em algarismos romanos. Não existia nome de nenhum falecido em nenhum túmulo, ou pelo menos nos que eu pude ver. Também não havia data de nascimento e óbito, muito menos um retrato. Aquilo me chamou muita atenção, mas pensei que, por se tratar de um cemitério antigo, a julgar pelo estado em que ele se encontrava, deveria ser algo tradicional daquele lugar. O cemitério era bem grande, com túmulos altos e baixos, a perder de vista. Nenhum deles possuía o símbolo de uma cruz, mas notei isso só depois que eu saí de lá. Andando espremido pelos túmulos, me deparei com algo que me deixou arrepiado. Ana, havia uma estátua de mais ou menos 1,80 m de altura. O ser representado na estátua era muito semelhante a um fauno. Da cintura para cima, as feições eram humanas, embora houvesse 2 pequenos chifres em sua cabeça. Já da cintura para baixo, tudo se assemelhava a um bode, ou algo do tipo. A estátua possuía o braço esquerdo estendido e em sua mão havia uma cabeça de um homem e na mão direita uma espada. Igual as estátuas ou figuras dos livros que representam Teseu segurando a cabeça da Medusa. Assim. O olhar daquela estátua era macabro e o sorriso malicioso. Eu então fiquei me perguntando o que aquela estátua representava naquele lugar. Eu entendo estátuas de anjos nos cemitérios, mas aquilo ali estava longe de ser um anjo. Decidi então tirar uma foto daquela estátua e ao enfiar minha mão no bolso, à procura do meu celular, percebi que eu o havia esquecido no carro. Fiquei observando aquela estátua por mais uns 2 minutos e levei um baita susto com uma voz que ecoou atrás de mim. O que você está fazendo aqui? Seu lugar não é aqui. Vá embora. Ana, essas palavras foram ditas por um homem que aparentava ter cerca de uns 30 anos. Era magro, alto, careca, um rosto pálido e seus olhos assustadoramente negros. Totalmente negros. Esse homem vestia uma camisa e uma calça azul. A roupa se assemelhava a um uniforme. Seria aquele homem o coveiro? Foi quando eu disse: "Olá, senhor, eu vim para o sepultamento do seu José", falando também o sobrenome dele. "Tá marcado para as 11 horas e agora já são..." E eu olhei para o meu relógio e os 3 ponteiros do relógio estavam parados. No meu relógio marcavam exatas 10 horas e 25 minutos, porém os ponteiros estavam estáticos. E eu continuei: só que eu não faço ideia em que parte do cemitério que ele vai ser sepultado." Aquele homem me olhou impaciente e disse: "Você está no local errado, aqui não ocorre sepultamentos. Não queira nem saber o que acontece nesse lugar. Você não é daqui e tem que sair antes que seja tarde." Eu fiquei sem entender aquelas palavras. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, aquele homem tornou a falar: "Para você sair daqui, é só você sair por onde entrou, mas lembre-se de trancar o portão na hora de passar." Dizendo isso, aquele homem virou as costas e, se enfiando entre os túmulos, desapareceu. Ana, depois de ver aquele homem com aqueles olhos que pareciam 2 buracos negros, a família do seu José que me desculpasse, mas eu não ia passar mais nem 1 minuto sequer naquele lugar. Saí então em busca da saída daquele lugar. Na verdade, eu estava procurando a entrada daquele cemitério, pois era por lá que eu ia sair, né? Até porque o meu carro estava estacionado bem em frente. Andei apressado e logo dei de cara com o alto e enferrujado portão daquele cemitério. Respirei aliviado, passei por ele, que estava aberto, e não fiz questão de fechar. Mas ao colocar meus pés para fora daquele ambiente, eu levei um baita susto. Nem sinal do meu carro. Ele não estava onde eu havia deixado ou em algum outro lugar em que eu pudesse ver. Eu havia deixado meu carro estacionado bem ali na frente daquele cemitério. Não tinha... não devia ter nem meia hora atrás. Como que ele não estava mais ali? Eu fiquei olhando ao redor para ver se eu via o meu carro ou alguém que pudesse me dizer alguma coisa.
E antes que eu pudesse tomar alguma atitude, saiu uma senhora de dentro daquele cemitério. Era uma senhora que parecia ter quase seus 70 anos, muito pálida. Usava um vestido roxo, uma bolsa marrom de lado, os cabelos curtos e bem brancos. E quanto aos olhos, estes eram incrivelmente negros. Ao me ver, ela parou, me olhou e gritou: "Que nojo! Bem que eu senti um cheiro horroroso nesse lugar. Vocês estão cada vez mais ousados. Já não bastavam caminhar em nossas terras, agora querem visitar lugares que não são dignos de caminharem, nem em pensamentos." Ana, eu não entendi o que ela queria falar e também não fazia nenhuma questão. Eu estava muito preocupado com o sumiço do meu carro, que eu não tinha nem terminado de pagar. Eu já havia entendido que alguma coisa estava errada ali. Talvez eu estivesse entrando no cemitério de alguma seita religiosa e tal, mas isso era o menor dos problemas. Eu queria o meu carro. Bom, a velha berrando, falando que eu não devia estar ali, que era um absurdo e me insultava, me chamando de verme, de imundo. Ana, eu juro que eu sou uma pessoa paciente, mas eu virei para aquela velha e num tom bem ríspido eu disse: "Senhora, eu estou pouco me lixando pro que a senhora acha. Eu quero saber onde está a porcaria do meu carro. Eu havia deixado aqui, bem em frente da porcaria desse cemitério ferrado e caindo aos pedaços." Isso em palavras um pouquinho mais baixas, tá? A velha encarou aquelas palavras como se fossem as piores palavras que ela já tivesse ouvido em sua vida. E com uma cara de ódio e desprezo, ela gritou: "Seu sujo desgraçado! Você vai sofrer até que não haja mais uma gota de sangue nas suas veias." Ela então enfiou a mão na bolsa e tirou de dentro dela uma espécie de radiocomunicador, desses usados por seguranças. Ela ligou o aparelho, que emitia um chiado, e aproximando da sua boca ela disse: "Mais um deles aqui. Aqui em frente ao relicário, dizendo coisas abomináveis. Não deixem que esse mundo escape." Quando ela terminou de dizer isso, umas palavras foram emitidas pelo rádio, eu não consegui entender o que foi dito e logo em seguida um sino começou a tocar. O som era bem alto e vinha de algum lugar próximo. Será que aquele som tinha a ver com uma comunicação feita por aquela velha? Ela agora ria num tom de deboche e virando as costas adentrou o cemitério novamente. Eu, num impulso, fui atrás dela. Eu queria saber o que ela tinha falado e com quem ela tinha falado. Por um momento eu esqueci do meu carro. Botando os meus pés para dentro de novo naquele lugar, eu lembrei das palavras daquele homem e da sua orientação de como sair dali. Foi quando dei meia volta, fui para fora e, ignorando qualquer senso de lógica, puxei o portão pela maçaneta e o fechei. Nesse exato momento, eu senti uma sensibilidade nos olhos, igual quando a gente está no escuro e acende a luz. Cocei os olhos e quando abri, eu continuava em frente ao cemitério, mas agora o portão... Bom, pessoal, eu tava aqui gravando, né? Aí de repente piscou tudo aqui e o computador desligou. Se é o pessoal do Sete Além que tá fazendo alguma coisa, não sei, mas que desligou aqui. A sorte é que eu não perdi tudo, né? Porque aqui temos o tempo contado e, né, já pensou perder tudo isso que eu acabei de contar, gente? Enfim, mas não perdi, mas deu essa juntadinha. Eu vou continuar de onde eu parei, tá? De onde o computador fez a graça aqui, né? O pessoal do Sete Além, não sei. Espero que seja só defeito do computador, né? Bom, continuando então. Cocei os olhos, voltando aqui um pouquinho, nesse exato momento que puxou o portão, que fechou o portão, nesse exato momento eu senti uma sensibilidade nos olhos, igual quando a gente tá no escuro e acende a luz. Cocei os olhos e quando abri, eu continuava em frente ao cemitério, mas agora o portão era largo e vi que havia uns carros estacionados lá dentro. Olhei para trás e lá estava o meu carro estacionado em frente ao cemitério. Olhei no relógio e era exatamente 10h40 da manhã.
Eu entrei no meu carro, fiquei com a mão no rosto, tentando entender o que havia acontecido. Seria um delírio meu? Uma paranoia? Será que eu acabava de me tornar uma pessoa com transtornos mentais? Eu fiquei parado ali no carro uns 10 minutos. O celular que eu havia usado como GPS estava lá, fixado no vidro. Saí do carro, adentrei o cemitério, mesmo com medo de voltar para aquele lugar que eu havia estado. Porém, ao entrar, eu vi que se tratava de um lugar diferente do qual eu visitara minutos atrás. Era um cemitério como qualquer outro. Participei do sepultamento do seu José e retornei para casa, ainda assustado e angustiado. Depois que eu vivi isso, eu procurei na internet por assuntos que pudessem explicar o fenômeno vivido. Além disso, marquei um neurologista e um psiquiatra e ambos me falaram que eu de doido não tinha nada. O psiquiatra explicou que talvez eu pudesse ter tido um episódio de pseudodalia, que é quando o cérebro inventa coisas para fugir da realidade ou alguma outra coisa que eu não me recordo. Sabe, Ana, por mais dolorido que fosse a morte do seu José, eu não acho que o meu cérebro iria tentar fugir daquela situação de despedida. Eu já passei por coisas muito difíceis e nunca tentei fugir delas. Não faz sentido. Mergulhei na internet lendo sobre tudo que pudesse me nortear por respostas e descobri Sete Além. E descobrindo sobre tal, descobri o Canal Assombrado e dezenas de relatos sobre Sete Além. Eu não sei dizer se eu estive realmente em Sete Além, mas me intriga o fato de minha experiência se assemelhar com algumas coisas já relatadas em outros relatos. Seria um surto coletivo? Mas era tudo tão real. Que lugar era aquele? Seria Sete Além? Seria um cemitério? A velha chamou aquilo de relicário. Enfim, muitas perguntas e nenhuma resposta. Mas posso garantir que vivi tudo o que relatei aqui. Obrigado, Ana, pelo espaço. Me tornei fã do canal e acho muito legal a oportunidade que vocês dão em escutar o que as pessoas têm para falar, livre de julgamentos. Abraços. Um abraço para você. Muito obrigada pela sua história. Que rapaz do céu, meu Deus do céu. Agora sabemos de mais uma coisa em Sete Além. Se é que é Sete Além, né? Relicário. Talvez seja o nome que eles dão ao cemitério, mas ela falou que aquilo não era um cemitério. Um relicário é um local onde se guardam relíquias, coisas importantes, coisas de valor para a pessoa, não é? Um relicário? É isso. O que é um relicário? Que aquele local era um relicário. Então só tinham túmulos, pareciam pelo menos túmulos, com números romanos neles, eram enumerados, sem nome, sem data, sem nada. E aquela estátua perturbadora daquele fauno segurando uma cabeça com uma espada. Troféus de alguma coisa que eles e deixam lá? Que não sejam humanos daqui, né? Enfim. Não sei, gente. Fica aí o relato. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.